Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a Luciana. Ela é pastora aqui na comunidade metodista de Brodowski. Seja bem-vindo ao podcast CMB. Eu que agradeço o convite. Começa falando, quem que é a pessoa da Luciana? Bom, a Luciana é casada com o Marcos. O Marcos, para quem não conhece, o Caquinho, Caquinho. Né? É mais conhecido aqui. Mais conhecido como Caquinho. Ele trabalha aqui na CMB, é bem conhecido na cidade. Ele está aqui faz quantos anos? Só aqui na igreja? Aqui. Trabalhando? É isso. Eu acredito que uns 15 anos. É, né? Por aí, eu acredito. E sou mãe de 3 moças. A Franciele, que é casada com o David Monteverde, que hoje ela reside em Portugal, já há 2 anos. Tem o Cauã, meu neto, que está lá com eles. Tem a Thaília e a Thalita, que são gêmeas, né? A Thalita, casada com o João Ricardo, que agora no final do mês já está chegando mais um netinho, que é o Luiz Miguel. E a Tayla, casada com o Leonardo, que tem o Pedro e a Emanuele. Já estou indo aí para 4 netos. Já tá virando time de futebol aí. Deixa eu te perguntar, começa falando um pouquinho sobre a tua infância, como é que foi a tua infância, o que você passou, você é conterrânea de onde? Bom, eu nasci na cidade de Olímpia, eu morei lá até uns 3 anos de idade, a minha família é toda de lá, tanto materna como paterna. E eu vim para Brodowski, eu tinha 3 anos, nós éramos na época em 3 irmãos. Eu morei com a minha tia por um tempo, até meu pai encontrar uma residência, trazer o restante da família. Nós éramos uma família pobre, bem simples, passamos muitas dificuldades na infância, né? Minha mãe e meu pai tiveram 5 filhos, os 4 muito próximos um do outro. E moramos ali na vila, né? Nossa Senhora Aparecida. Depois meu pai conseguiu a casa na Coab 1, que foi onde eu passei a minha infância e a minha adolescência, na Coab 1. O teu pai quis vir para cá, qual é o motivo? O trabalho? Trabalho. Ele falou um dia conversando que a princípio ele iria para Sertãozinho. Mas como eu já tinha 2 tias que estavam morando aqui em Brodowski, ele veio para Brodowski para ficar mais próximo da família, não ficar sozinho, né? Teu pai fazia o quê? O meu pai, ele trabalhava numa empresa que mexe, como a Leão, mexe com negócio de asfalto, pavimento, pavimentação, essas isso. coisas. Ele trabalhava com isso. E foi aonde ele veio para Brodowski. Ele estava trabalhando na época na Serra Almeida, trabalhou junto com o pastor Evandro, com outras pessoas aqui da cidade. Trabalhou muitos anos lá. E a sua mãe era dona de casa? A minha mãe era dona de casa, mas como eu disse, a gente passava muitas dificuldades, então minha mãe trabalhou muitos anos na roça, no rural. Ela trabalhava para poder ajudar com as despesas da casa. Vai fazer quanto tempo, então, que você está em Brodowski hoje? Eu estou com 48, Aí 45 anos. Fiz você denunciar a tua idade agora. Eu não tenho problema com isso. Aliás, o mês que vem eu faço 49 anos. Olha aí. Para mim é um motivo de orgulho, tá? Nessa idade, tá desfrutando de tudo que eu desfruto. Para mim não é motivo, assim, de constrangimento. O Marcos é mais velho? O Marcos tem 54 anos. 54. Ele é mais velho. Fala pra gente como é que ele já esteve aqui no podcast, né? Fala pra gente como é que vocês se conheceram. Tem que consertar aí algumas coisas. Eu conheci o Marcos, eu tinha 12 anos. E foi do jeito que ele contou. Ele trabalhava na Nauglass e eu trabalhava na casa Dom Luiz. E eu descia... Então eu acho que ele roubou um pouquinho da idade. Ele falou, se eu não me engano, acho que era 13 anos. Não, tinha 12 anos. Ai. E eu passava no horário de almoço, ele estava descansando e eu indo para o trabalho. Eu ajudava minha tia nessa época. E ele mexia comigo, aquele psiu. Eu olhei e falei, nossa, gostei desse moço. Bonitinho. E aí depois de alguns meses, coisa de 2, 3 meses, a minha mãe queria que eu trabalhasse para poder ajudar nas despesas da casa. Apesar que eu tinha só 12 anos,
Mas naquela época era comum. Uhum. Você pegar uma menina de 10, 9 anos e já pôr para trabalhar de empregada doméstica. E eu não queria trabalhar de doméstica. Eu não gostava, eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida. Eu era tímida no extremo, que é o tipo de pessoa que se você olhava e eu já quase escondia. E eu falava, ai mãe, eu não quero, eu tenho vergonha, eu não gosto de ficar na casa dos outros e tal. Aí ela foi e conversou com a Aildo Furlan. O Aildo Furlan falou, eu não posso pegar ela para trabalhar, ela tem 12 anos. Ele falou, Aildo, põe ela para fazer servicinho, limpar escritório, ajudar. E ele ficou, acredito que com dó, me pegou para trabalhar. Para ajudar. Para ajudar. E ele falava assim para mim, ó, você trabalha aí, mas chegar algum fiscal, você vê algum movimento assim, estranho, você esconde. Porque senão vai me prejudicar. E eu não queria prejudicar ele, porque ele foi uma pessoa muito boa para mim. E eu fiquei na Nauglass 5 anos, trabalhando lá. E ele trabalhava lá, o Marcos. Então, quando eu comecei a trabalhar na Nauglass, a gente começou a desenvolver um relacionamento. Aí eu já tinha quase 13 anos, mas eu não tinha 13 anos ainda. Que foi no final do ano, eu ainda estava com 12 anos. E a gente começou a se encontrar escondido. E nós namoramos escondido quase 1 ano. E teu pai não desconfiava, ou tua mãe? Não, porque a pessoa que não tinha juízo na época. E eu saía de casa com a mochila da escola, tudo certinho, só que eu não entrava na escola. Matava a aula. Eu matava a aula, isso 2, 3 vezes na semana eu matava a aula, e a gente ia namorar. Então demorou para ela perceber. E como já era ginásio, não tinha aquele negócio de reunião direto tal, né? Bilhetinho da professora, ou tua filha não está comparecendo na escola, não tinha conselho tutelar, não tinha nada naquela época. Então, eu matava a aula e a gente ia namorar. E nós ficamos, acho que uns 8 meses até eles descobrirem. Nossa! Namorando escondido. E pro teu pai, assim, não foi um susto, assim, tipo... Sim. Você é tão nova e tá namorando? Ou até pela diferença de idade com ele? Sim, aí, quando eles descobriram, minha mãe era muito brava. Muito mais que meu pai. E aí ficou brava, queria que largava e tal. Eu falei, não, mãe, nós já tá namorando. Porque você tinha 13 ou 12, né, quando vocês conheceram. Ele tava com quantos anos? Ele já era de maior, né? Eu lembro que ele falou. Eu tinha 12, ele tinha 17. Ele falou que tava pra... Aí, quando nós começamos a namorar, eu já tinha 13. Quando começou a namorar em casa. Quando fez o pedido, legalizou a situação. Eu tinha 13, ele tinha 18. Então... Aí o dia que... Aí a minha mãe falou, então ele vai ter que vir aqui, vocês vão namorar em casa, com o horário, tudo. Aí eu falei pra ele, ele ficou apreensivo. No começo ele não queria ir. Teu pai era mais passivo, mais tranquilo? Sim. Brabo mesmo era... minha mãe. Meu pai é tranquilo. E quase não abre a boca, mas quando abre também ele fala o que tem que falar. E aí ele foi pra me pedir em namoro. Ele 18 anos, eu 13 anos. E... Meu pai sentou, conversou, colocou as regras que tinham que ser cumpridas. E nós começamos a namorar. Mas nisso, o meu pai não sabe, né? Se ele assistir agora, ele vai saber. A gente já estava namorando fazia uns 8 meses escondido. Tá. A gente namorava escondido. Aí ele colocou, né? Ele tinha que chegar lá em casa 7h30, 8 horas da noite e tinha que me levar de volta no máximo até 9h30. Tá. Então ele ainda deixava vocês ir passear, essas coisas. Sim, mas... A gente ia, tomava um lanche, já tinha que voltar, né? E antigamente, tinha esses carrinhos de lanche do mesmo jeito? Como é que era? Sim, tinha o carrinho de lanche do Babu, eu lembro. Tinha... O mais conhecido era o Babu, né? Eu acho que ele foi o primeiro, né? O Babu, nós comíamos muito lanche do Babu. Aí eu lembro que a Adriana, filha da Marister, abriu ali perto da Pracinha Santo Antônio, não era um trailer, era um lugar mesmo. Era o point dos namorados, era aí pra esses lugares. E a gente ficava... Era esses lugares, era a praça, né? A gente namorava muito na praça, nessa época. E os carrinhos de lanche, não tinha aonde ir. Eu não podia ir no clube, uma porque eu não tinha idade. Não podia entrar. Não podia entrar. E outra porque o horário não dava. O horário que meu pai pôs pra gente chegar em casa, não compensava eu entrar lá dentro e já ter que sair. E ele era bem rígido. Um dia nós chegamos, era 15 para as 10, ele estava no portão esperando.
Brabo. Bravo. A hora. Aí o Marco já, ô, seu Leonildo, desculpa aí e tal, não sei o quê. Eu já peguei, já entrei pra dentro. Ele ficava esperando eu chegar. E como é que foi a tua conversão? Olha, minha conversão foi assim. Desde que eu tinha meus 11, 12 anos, que eu acho que é onde o Marco confundiu, falou que eu já era crente, eu não era. Eu tive duas amigas. Uma é a Silvinha, da Igreja Batista, que falava de Jesus para mim na igreja. E a outra ela já até faleceu. Eu posso dizer assim que foi uma das minha mãe na fé. Que ela chamava Aparecida, mas ela tinha o apelido de Billy Hall, da Igreja Quadrangular. Uhum. E tinha madrinha também, a gente chamava ela de madrinha, a gente trabalhava junto na Nauglass. E elas tocavam violão, cantavam louvor, e isso me cativou. O que me cativou foi o louvor, que me chamou a atenção. E eu sentava ali e ficava ouvindo, e aquilo ali mexia comigo, porque eu nunca tinha visto uma igreja evangélica, entrado numa igreja evangélica. Era tudo muito novo ali. E a minha mãe não gostava de crente. E eu ficava ali ouvindo. Ah, tinha essa ainda. Aí eu ficava ali ouvindo. Aí um dia ela me convidou, ela falou, vamos lá na igreja fazer uma visita. E eu fui. Aí aquela coisa assim, o louvor para mim era me levava parece que para uma outra dimensão. Mas a palavra me dava um sono, uma vontade de ir embora. Eu falava, eu quero ir embora. Será que se eu for embora vai achar ruim? Eu posso levantar e sair? E de vez em quando eu ia escondida, porque a minha mãe não deixava. Aí eu ia escondida. E aí eu comecei a ter... Nessa o Marcos não ia, só ia você. Só eu. Ele também, eu ia escondida tanto da minha mãe como dele. Ele também não gostava. Ele também não gostava. Então, assim, a cada 15, 20 dias eu conseguia escapar e ir até lá. Uhum. Só que aí começou a crescer muito forte isso dentro de mim. Eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer a palavra de Deus. E quem pregava muito a palavra de Deus naquela época eram os Testemunhos de Jeová. E a mulher bateu na porta da minha casa, falou de um versículo, perguntou se eu queria conhecer a Bíblia. Ah, eu quero. Aí eu posso vir aqui te dar estudo. Falou, minha mãe é brava, mas você pode vir. Começou assim, então. É assim. Aí a mulher chegou lá, bateu, e eu tava esperando ela já, né? Era uma moça. Minha mãe olhou para ela de cara feia, já viu aquele livro preto na mão dela, e era um livro vermelho. Eu estudei aquele livro inteirinho. E aí a minha mãe olhava para ela de cara feia, mas ela nem ligava. E ela ia, falava, e a gente estudava junto, ela me passava a tarefa. Eu fiz aquele livro inteirinho. A mulher ia embora, minha mãe brigava comigo. Já falei para você, não quero esse povo aqui dentro de casa. Não sei o que você tem nessa cabeça, né? Mas ela frequentava alguma coisa? Minha mãe? De vez em quando, espiritismo. A minha mãe era meio chegada nos trabalhos lá no espiritismo, não sei o que ela ia fazer lá. E eu insisti, mesmo ela sendo brava, eu tendo medo dela, a vontade que eu tinha de aprender era maior. O teu pai era tranquilo? Meu pai nunca falava opinou, nada? Nunca opinou nisso. E aí, na outra semana, a mulher estava lá de novo. E a hora que a mulher ia embora, ela brigava comigo. E quando eu conseguia escapar, eu ia na quadrangular. Então, geralmente era de quarta-feira. Eu ia escondida. Eu, tipo assim, mãe, eu vou ali na Dona Isabel, que é a mãe da Billy, que na verdade é a avó da Ivanete, que vem aqui na igreja. Sei. Mãe, eu vou ali na Billy, daqui uma hora e pouquinho eu volto. Aí ela descobriu que eu tava indo lá. Aí ela foi lá na Dona Isabel, falou, Dona Isabel, gosto muito da senhora, mas eu não quero que a Luciana vá lá. Não, Maria Helena, mas vai ser bom para ela e tal, né? Não, eu não quero. Mas a Dona Isabel falou, a hora que der, você vai. Você vai e a tua mãe também vai converter. Tá bom, Dona Isabel. Então eu sempre ia escondida. Aí ele descobriu que eu estava indo. Aí quando ele desconfiava que eu estava lá, ele ia me buscar. Ele parava na porta, punha a mão assim, olhava para mim bem feio, e eu já baixava a cabeça. Nessa vocês já estavam morando junto ou não? Não. Tava namorando. Namorando. E ele bebia nessa época? Eu lembro que ele falou pra mim que ele bebia, né? Bebia. E ele ia lá, e aí eu saía de cabeça baixa, a Dona Isabel falava assim pra mim, não vai. Aí eu ficava... Ele ia e não deixava você ficar. Não.
Ele Eu ia me achei que ele ia buscar. Não, ele ia me buscar. Achei que era buscar, tipo assim, acabou o culto, ele Não. tava lá te esperando. Não, às vezes acabou o louvor, eu olhava pra porta e ele tava me olhando. Aí eu abaixava a cabeça E saía. e saía. E aí a gente brigava lá da igreja, que era no fundo da batateira, Uhum. no Saci. A gente brigava até chegar na Coab 1. Ele contou uma história aqui de um dia que ele saiu bravo do bar. Parece que a igreja caiu em cima de vocês. Como é que foi isso? Então, aí eu fiquei um bom tempo sem ir. E depois do carnaval, eu fui na igreja, num culto. E foi aquela época de chuva, que chove direto, igual estava Uhum. esses tempos atrás. E a igreja, ela era uma casa que eles tinham tirado as paredes e deixado um salão. Removeu as paredes e deixou um salão. Capaz que a estrutura ficou fraca. E atrás dessa igreja, eu tenho quase certeza que era batateira. E tinha uma vala onde foi acumulando água. Então a gente estava tudo lá no culto, acabou o louvor, e de repente deu um estrondo, foi tudo pro chão. O pastor Jefferson fala que escutou o barulho lá da casa dele, os gritos, porque era próximo ali. E foi tudo pro chão. Telhado, fio, E o pessoal machucou? a água. Quem machucou fui eu. Ah. Na época eu achava que era castigo. Eu fiquei um bom tempo assim, falei, Deus, o senhor me castigou, né? Porque eu fui pro carnaval, baguncei bastante. Ah, entendi. Achei que era castigo, tipo assim, eu tô fazendo o que a minha mãe não quer. Não, eu achava que era castigo porque eu tinha ido pro carnaval. E tinha brincado carnaval, tinha bagunçado bastante. E aí acabou o carnaval e eu fui no culto. Então, na minha cabeça, durante muitos anos, eu falei, Deus me castigou, porque eu fui a única pessoa que se machucou. O que aconteceu contigo? Eu caí e eu não sei se é carpinteiro, vai saber me falar. Aquela madeira que vai A no tesoura. centro da casa. Aquela tesoura, Não, aquela grossa, a que sustenta tudo. A comunheira. Isso. Aquilo lá caiu, e a hora que caiu, bateu aqui no meu quadril. E eu perdi totalmente a força. Eu fiquei no chão. E aí, naquela correria, todo mundo correndo, gritando, procurando filho, tal, tudo. E ninguém via que eu estava ali. E a minha voz não saía. Tinha muitas pessoas dentro da casa? Claro, umas 30, 40 pessoas no máximo. Tinha bastante, né? Pra dentro de uma casa. É. Aí eu fiz assim com a mão, eu peguei a perna do pastor Sebastião. Era um alto, magro. E ele, gente, tem uma pessoa aqui, eu não tinha voz. Ah, você tava... Caiu tudo em cima de você. Caiu. Esse caibro fez Você com fala que eu assim, você pegou a perna dele porque você pôs a mão pra fora, você sentiu que tinha alguém ali. E segurei e puxei. E ele começou a gritar, gente, tem alguém aqui, vamos ajudar. Mas estava todo mundo no desespero, ninguém ouvia. Você ouvia grito aqui, grito ali. E aí ele foi tentando me tirar. Tirar a telha de cima de mim, tirar Então pau. você machucou bastante pelo corpo assim? Foi mais aqui, eu lembro. Eu não lembro de ter... Não arranhei o rosto, não. Olha aí. Não arranhei o rosto. É a mão de Deus, hein? Foi. Depois eu vi que Deus tinha me guardado. E você achando que Deus tava te punindo. Guardando tanto eu como a minha filha. Por quê? Isso foi em fevereiro, final de fevereiro, mais ou menos. E aí ele conseguiu me tirar dali e me levaram pro antigo pronto-socorro aqui no centro. E aí eu pedi para avisar o Marco. Falei, avisa o Marco, avisa minha mãe. E ele ficou doido, né? Ficou doido, só que ele já tinha ido todo mundo embora, ele não achou ninguém, né? Ele contou isso aqui, que ele queria catar o pastor tudo quanto é jeito. Graças a Deus ele não achou o pastor naquele dia, não achou ninguém. A minha mãe veio muito brava, porque nem sabia que eu estava lá. Muito brava comigo. Mas ali diante da situação, ela foi comigo para Ribeirão. E lá eles tiraram um raio-x. Eu estava grávida e eu não sabia. Né? Eu não sabia que eu estava grávida. Eu sei que eu estava grávida porque depois, com o atraso da menstruação e tal, eu falei, gente, eu estava grávida de pouco tempo naqueles dias. Então Deus guardou... Poderia ter perdido a criança. Deus guardou tanto a minha vida como a vida dela. Que é a tua menina, mais a que velha, está em Portugal hoje. Está em Portugal, a Franciele. E eu fiquei lá, fiz todos os exames, não quebrei nada, nem a bacia, porque a preocupação era essa. Voltei para casa, minha mãe ficou muito brava, não me bateu por causa da minha situação, mas ela me xingou bastante, ficou muito brava, falou, eu já te avisei que não era para você ir ali, olha aí o que aconteceu, você é desobediente, tal.
E aí eu fiquei um bom tempo sem ir. Você era novinha também? Nessa época eu tinha 15 Tá anos. nova. Eu ia fazer 16 em abril. Tinha 15 anos. Ela ficou muito brava. E aí eu não fui mais durante um bom tempo. Aí passou uns meses, eu descobri que eu estava grávida. E, né, aí passou uns dias, o Marcos encontrou com o pastor, ele estava bêbado, E aí, né? como é que foi isso? Quando ele encontrou esse pastor? Ele estava em frente ao bar do Bagim e o pastor estava passando. E ele parou ele, confrontou ele. Não bateu porque Deus pôs um anjo ali, né? Aham. Chamou ele de irresponsável, onde já se viu fazer aquilo com a casa e tal e tudo mais. O pastor não reagiu, só pediu desculpa para ele, perguntou se eu estava bem, tentou conversar, Aham. mas não se conversa com bêbado, né? E eu fui chamada na delegacia para ver se eu queria prestar alguma queixa em relação ao local. Uhum. Eu não quis prestar nenhuma queixa. Falei, não, foi um acidente, uma fatalidade e tal. E depois disso não fui mais. Eu parei de ir. Né? Mas Nessa época. também acabou a igreja ali. Ele teve que ir pra... Eles tiveram aí eles tinham um terreno, acho que na vila, e parece que levantaram ali. Não sei se Uhum. tem ainda hoje lá, porque agora é aqui na frente, né? Mas aí eu não fui mais. Não fui mais, depois eu descobri que eu estava grávida, e logo eu casei, e não fui mais lá. Né? Então eu não era crente. Eu ia de vez em quando, eu tinha muita Tava vontade. passando a conhecer ele. Eu falo assim que eu estava conhecendo Jesus, eu estava apaixonada, aquela fase da paixão, né? Mas eu ainda não tinha me E convertido. já pega um trauma desse de cara, já? Sim, aí eu não fui mais, eu achei que Deus tinha me castigado, porque eu fui a única pessoa no lugar que machucou, que ele tinha guardado os outros, né? Porque os outros eram crentes e eu estava brincando, né? Então eu fiquei um bom tempo. Mas aconteceu um fato também que me marcou muito quando eu ia nessa igreja, que, como eu disse, o Marcos não gostava. E um dia ele foi me buscar e a gente brigou muito feio nesse dia. E ele me encurralou na parede. Esse dia ele estava muito bravo. Ele falou assim: você vai ter que escolher, ou eu ou essa igreja. Eu era muito apaixonada. E eu comecei a chorar, falava: não larga de mim, não, eu fico com você. E aí eu fiquei um tempo sem ir e depois voltei nesse dia. Então eu achava realmente que era um castigo, Ah, por quê? entendi. Primeiro, porque eu falei que eu não ia mais, tipo assim, como se eu tivesse negado a Cristo naquela época, né? E eu falei que eu não ia mais, tal. A minha mãe também não gostava que eu ia. Eu estava em pecado, porque meu namoro não era santo, eu tinha ido pro carnaval. Então, essa imagem ficou muito tempo na minha cabeça e o diabo me acusando, né? Ó, você tá vendo? Colaborou também pra você ficar distante Para ali, mim né? ficar distante. Aí eu fiquei distante 2 anos. Eu não fui mais lá. E como é que foi a tua volta? A minha volta foi aqui. Ah, você já voltou aqui pra... Foi. Aí eu já estava casada. Aí eu estava casada. A Franciele tinha quase 2 anos. Nós pegamos a casa da Coab 3, nós fomos morar lá. Foi quando saiu o sorteio da... Saiu o sorteio, nós pegamos a casa. Quando nós fomos morar lá, eles entregaram a casa no dia 22 de agosto, mas ainda tinha que ligar água, ligar força e tal. Então, acredito que depois de uns 15 dias eu mudei, em setembro. E tinha um casal que foi até meu padrinho de casamento, o Walter Dalpogeta e a Carme. O Walter é muito conhecido aqui, né? Pessoal Sim. mais antigo, né? E o Walter também bebia, era alcoólatra. A Carmen e o Walter estavam em pé de guerra. E lá em casa a gente também em pé de guerra. E nessa época entrou o Marquinhos Menezes. Ele começou a se aproximar do Walter, da Carmen, e começou a dar estudo. O Marquinhos ganhou bastante pessoa desse pessoal Sim, mais velho, né? sim. Nessa época aí foram muitas pessoas. O Marquinhos começou a dar estudo pro Walter e pra Carmen. E de repente eu fiquei sabendo que o Marquinhos estava indo na casa dele, estava dando estudo, e que o Walter não estava bebendo mais. Porque o Walter ele veio para a igreja bêbado e foi liberto no meio do culto. É, do Walter eu lembro porque eu era pequenininho, a Carmen tinha amizade com a minha mãe, né? Sim, E eu vi, ele era muito alterado, ele ficava muito alterado, né? ficava. Ele Quando bebia, ele ele saía de bebia. si. E eu comecei a ver a mudança na casa deles, na vida deles, que ele não bebia mais, que eles estavam
agora vivendo bem, né? E aí me trouxe a lembrança de quando eu ia na igreja, eu falava, eu quero voltar. Eu comecei a ir na casa dele, ir no dia do estudo, que o Marquinhos ia lá, e comecei a ir. Aí o Marquinhos... E nessa aí o Caquinho já tava aceitando? Como é que tá? Não, ele não sabia, foi escondido de novo. E você morrendo de medo, oh, Deus, não Sim, derruba mais um teatro em cima de mim, não. sim. Aí eu comecei a ir e aí não teve mais jeito. Eu comecei a ir, eu falei, Deus, agora não tem jeito mais não. Aqui é meu lugar, não adianta. Aí ele descobriu, o Marquinhos me chamou para ir no culto, eu cheguei em casa, eu falei, ó, eu vou no culto. E que culto? Falei, lá na Metodista. Não, você não vai, não sei o que tal. Falei, não, eu vou. Eu vou sim. Se você for, a hora que você chegar, a tua roupa vai estar lá na calçada. Ele não tem problema. Eu vou. Aí ficou bravo lá tal, peguei, troquei a menina. Ah, enfrentou dessa E vez. fui. Fui uma quarta-feira, fui duas, e ele ficou muito bravo. E de vez Aí em ele quando ficou sem conversar contigo? Como é que foi? ficou. Mas todos esses dias? A gente chegava a ficar sem conversar 15 dias Nossa, dentro de uma tá casa. parecendo parecido comigo quando, 15 dias, eu lembro. quando eu casei. A última vez que a gente ficou sem conversar, fui eu que fiquei. Foi 15 dias. E aí eu fiz uma oração, eu falei, Deus, nunca mais eu vou permitir isso. Uhum. Porque o clima é muito ruim. Os primeiros dias você tá com raiva. Aí depois vem o orgulho. Aí não consegue consertar, né? Não consegue chegar pra Aí vem consertar. o orgulho, você não consegue consertar, não quer dar o braço a torcer e vai passando os dias. Verdade. Ficou 15 dias. E aí nós começamos a discutir muito. E eu ia de vez em quando, né, no culto mais é da quarta-feira, no domingo eu não ia. Porque ele bebia no sábado, aí no domingo era mais complicado, eu não ia. Ia no estudo. Aí um dia entrou o testemunho de Jeová. De novo. Eles estavam batendo de porta em porta. E ele, acredito que influenciado pelo inimigo. Ah, você quer ter estudo? Então você vai ter estudo dentro de casa. Eu falei, ai meu Deus, o que ele vai fazer? Parou o homem, oh, vem cá. Ó, minha mulher gosta muito de estudar a Bíblia. Você vem dar estudo aqui para ela. Pra você não ter que sair. Quando é assim, também ele devia morrer de ciúme, então, né? É, Ele não queria ceder de ir, mas também não queria que você fosse nós com éramos medo. muito ciumentos. Durante muitos anos nós sofremos muito com isso. Brigamos muito com isso. Era um ciúme doentio, tanto de um lado como do outro. E aí o homem lá pegou e falou, então, vocês querem ter estudo? Eu virei para o homem e falei, ele quer ter estudo. Ele falou, eu já estou em outro lugar. Não, o senhor pode vir que vai fazer nós dois. Hã? Aí o que foi que eu pensei? Eu comecei desse jeito, né? Tendo estudo, foi havendo um interesse. Eu falei, pode ser que aconteça com ele. Aí o cara veio, ele saiu. 10 minutos antes do homem chegar, ele saiu. Aí o homem veio e tal. Não, o primeiro dia ele ficou. O outro sábado ele saiu. Aí o homem chegou, eu nem lembro quem que era. Não lembro se ele vinha sozinho também. Eu falei, olha, senhor, quem quer ter estudo é meu marido. E ele não tá aqui. Aí ele começou a abrir a Bíblia, mostrar umas coisas tal, querer Meio falar que umas insistindo. meio que insistindo. Eu falei pra ele, falou, ó, vou falar uma coisa pra você. Tá vendo esse livrinho vermelho aí? Eu já estudei ele inteirinho, de capa a capa. Essas revistas que vocês trazem, também Sentinela. já estudei todas elas. Sempre foi esse nome, Sentinela? Era Hoje Sentinela, né? Sentinela. Eles chamam de Sentinela. Falei, já fiz uma visita lá no Salão do Reino também. E vou falar uma coisa pra você, não gostei. Eu falei, eu não gostei. Eu falei, tem algumas coisas que vocês ensinam que não estão de acordo com a palavra de Deus. Falei, tem versículo que foi alterado, hoje eu sei disso. Ah, você já tinha um conhecimento da palavra, então. Eu estudava com eles Uhum. e depois eu comecei a estudar com o Marquinhos, né? E eu sempre gostei muito da palavra. Eu falei, então não adianta o senhor vir aqui porque eu não quero. Eu já Uhum. conheço, eu não quero. Falei, hoje eu conheço um Deus vivo, tenho um relacionamento com o Espírito Santo, que eles não aceitam, não? Eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa Ativa isso. e que não é uma pessoa. Falei, ó, o Espírito Santo é uma pessoa, eu me relaciono com ele, então não adianta o senhor vir aqui. O senhor vai ficar falando uma coisa, eu vou ficar falando outra e Não vai dar certo. não vai dar certo. Aí ele pegou e foi embora. Foi embora, não voltou mais. Aí ele chegou, Marcos. Falei, ó, o moço veio aqui para dar estudo. Aí você teve estudo? Falei, não, mandei ele embora. Se você quiser participar do estudo, eu falei que você entra em contato com ele, sábado que vem você fica aqui esperando ele, porque eu não vou.
Ah, porque você tá encanada com esses crentes, eu sei, não sei, vira e mexe você tem isso, né? Eu falei, ó, não A adianta. birra dele era com os crentes. Eu falei pra ele, não adianta, eu falei pra ele. Falei, eu vou. E aí, passou uns dias, eu falei pra ele, domingo eu vou no culto. Nunca tinha ido de... Não, eu ia na Só ia de quarta-feira. quarta, só. Falei, domingo eu vou no culto. Você não vai, eu vou. Você não vai, eu vou. Eu enfrentava ele, eu era bem... também, eu enfrentava. Não, eu vou, você não vai. Ele saiu, foi pro bar beber. E voltou. Aí voltou com aquilo na cabeça, bêbado. E começou a discutir, a gente começou a brigar e eu era agressiva. E aí ele começou a falar, e eu não sei o que foi que ele falou, que eu peguei uma manga que estava em cima da mesa e mandei nele. Pegou assim. Aí ele pegou e veio pra cima de mim. E veio pra cima de mim assim, tipo assim, pra me dar um soco, né? Mas aí ele nunca me bateu. Eu era agressiva, aí ele nunca me bateu. Ele foi, aí ele me segurou, ele falou assim, nunca mais você faz isso. Eu falei assim, então você me deixa em paz, falei pra ele. Então as brigas eram feias. Eu tô imaginando a cena, você jogando a manga na cabeça dele. Eu joguei aquelas mangas grandonas. Eu falei pra ele, falei, então você me deixa em paz. Deixa eu fazer o que eu quero. Aí ficamos sem conversar de novo. Isso, não lembro que dia que era da semana. Aí chegou no domingo, eu vou na igreja. Eu não falei que não é pra você ir. Eu não falei pra você que eu vou. Você não falou, cadê a manga? Né? Não... Aí ele pegou, parou, pensou. Nisso ele já tinha parado o Marquinhos também na rua, já tinha chamado a atenção dele. Ah, Já tinha falado pra ele, falou, ó, minha religião é uma, só que ele não tinha religião. A minha mulher tem que seguir a minha religião. Aí o Marquinhos veio e falou assim, ó, ele parou na rua bravo e falou assim ele que... nem é brabo. Ele falou Se ele é bravo agora, você imagina antes. e bêbado. Aí ele falou assim, ó, ele falou pra mim que você tem que seguir a religião dele. Eu falei, então eu vou pro bar beber junto com ele. Eu falei, porque... Ele não tem? Eu falei, ele nunca me chamou pra ir numa missa. Nós fizemos parte do ECC, de casais, da Igreja Eu lembro. Católica. Mas foi assim, por insistência minha. Eu falei, então vamos aqui, vamos pegar esse caminho. A gente tava brigando Você demais. fazia no seminário ali, não A é? gente tava brigando demais, já tava quase largando. A gente foi, fez um encontro, trabalhou em 2 encontros. Fizemos aquelas reuniões de casais, que era muito gostoso por causa da comunhão e tal. Mas para trabalhar no encontro era uma vida. Eu não sei, o coordenador falava assim, ó, gente, vocês têm que fazer um jejum e homens, vocês não podem beber. É um jejum. E ele bebia, ele não estava nem aí. Bebia no dia que ia para lá. Eu falava, Marco, não pode, né? E católico tem muito aquele negócio, ó, Deus vai castigar, tal, né? Mas não teve jeito, não. Quando acabou lá as reuniões, não quis saber mais. E nesse domingo que eu falei para ele que eu ia, a gente brigou de novo. E aí ele me fez um pedido. Ele falou assim para mim, ó, não vai hoje. Semana que vem eu vou com você. Ah, Aí eu me lembrei do estudo, que a palavra tem poder. tomou posse da palavra que Eu ele tomei liberou. posse da palavra que ele liberou. Eu falei, Deus, o senhor ouviu? Ele falou que vai, então o senhor trabalha em cima disso. Eu não vou, eu vou obedecer. Porque eu tinha ido numa reunião, essas reuniões que as irmãs faziam à tarde de oração, e a pastora Gracinha veio conversar comigo. Ela ficou sabendo que a gente estava brigando muito e tal. Acho que até os vizinhos sabiam que nós brigávamos, né? Porque a coisa era feia. Ela falou, Luciana, você tem que ser submissa. Eu falei, pastora, o que é isso? Eu morei num lar em que a minha mãe que mandava, né? Minha mãe era a GG, né? Teu pai sempre bem Né? passivo. Meu pai viajava e não se intrometia em nada, mesmo quando ela batia na gente, ele não se intrometia. Eu falei, o que é isso? Aí ela abriu a Bíblia e me mostrou. Esse negócio é meio complicado. Ela falou, mas você vai começar a praticar. Eu fui para casa doida aquele dia. Eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso? Não vou também mais nessa igreja. Como que eu vou fazer isso? Eu falei, é muito difícil. Como que eu vou ouvir ele falar essas coisas para mim e vou ficar quieta? Não sei não. Eu vou tentar. E aí eu lembrei da palavra, da submissão. Falei, então tá bom. Hoje eu não vou. A semana que vem você vai comigo. E ele foi. Só que aí ele foi, era aquele salãozinho lá perto da velha guarda. Não bebeu também, foi são.
Eu não lembro se ele bebeu, mas eu lembro direitinho da cena do primeiro dia. Ele chegou de cara feia, as pessoas vinham cumprimentar ele, só fazia assim, Ali no salãozinho ali. no salãozinho. E ele me beliscava toda hora, por baixo do braço dele, que ele falava assim pra mim, povo besta. Pra que você não levanta essa mão? Se você levantar a mão, eu vou embora. Então foi assim, foi o pior culto da minha vida, foi aquele. Porque na hora do louvor eu tinha que ficar que nem uma múmia. Eu não mexia. Porque se eu mexesse, ele me beliscava. Olha que coisa. Aí eu fui embora, eu falei, Deus, não tá certo isso. Não, eu falo assim, é interessante a gente gravar essas coisas, porque por pouquinha coisa hoje as mulheres não deixam de ir no culto. E aí a gente vê uma história desse jeito do que você passou, né? E as pessoas estão vendo isso agora para poder entender assim o que é aquela coisa de perseverar, né? De falar, não, independente do que acontecer, eu vou estar ali, né? Ele não deixava nem se levantar o braço. Não, fiquei, mas foi o pior culto da minha vida, porque eu não pude louvar a Deus, eu não pude adorar, porque já fazia um tempo que eu estava indo. Eu não pude fazer nada, eu tive que ficar perto dele que nem uma estátua. E aí ele voltou no próximo domingo, foi a mesma Mas ele coisa. saiu do culto do mesmo jeito, entrou brabo, saiu brabo. Entrou bravo, saiu bravo. Olha só. Ele era bem resistente. Ele entrou bravo, saiu bravo, e isso foi mais ou menos em novembro. Não, foi novembro não, foi em dezembro. Dezembro ou janeiro que ele foi. Fazia meses que eu estava indo. Eu comecei a ir no final de setembro, começo de outubro. Quer dizer que de outubro até, vamos pôr, janeiro, nós ficamos nesse pé de guerra. Você não vai, eu vou, você não vai, eu vou, e manga na cara. E aí veio a palavra da submissão, tal, ele liberou essa palavra, eu tomei posse. Falei, não, ele falou que ele vai, então Deus vai agir em cima dessa palavra. Em janeiro ele foi. Então, mês de janeiro nós fomos no culto, mas desse jeito, ele bravo, eu não podia me expressar no culto. E ele, como ele contou que ele tinha tanta vergonha de estar na igreja, que ele pegava a Franciele e punha na frente dele, e ficava o tempo todo caminhando ali. Tipo assim, para ninguém ver que eu tô aqui. Uhum. Mas foi. Quando foi em fevereiro, teve um retiro em Franca ou numa cidade próxima ali de Franca. E os irmãos chamou ele para ir. Ó, vamos, tal. Ele, não vou, não. Ah, não vou. Não, vamos, vai ser legal, tal. Ele, não, eu não vou, não vou, não vou. Chegou na última hora e falou, eu vou. Eu falei, eu não acredito. Falei, eu vou. E foi lá que ele teve uma experiência com Deus. Os irmãos devem ter entrado em oração. Ah, deve ter entrado em oração. E lá ele teve uma experiência com Deus, mais ou menos no domingo, na segunda, eu não lembro. Ele só reclamava, e aí ele reclamava para mim, né? Ele reclamava da comida, reclamava do banheiro, reclamava da demora, reclamava do lugar, falava que queria ir embora. Tipo a pessoa quando vai para o encontro tremendo daquele trabalho. Foi isso daí. E aí, num dos cultos lá à noite, eu tava com a Franciele no colo, eu tava bem desanimada, porque eu falava assim, Deus, até quando vai isso? Né? Não muda, não acontece nada. E ele tava, a hora que eu olhei pro lado, ele tava de joelho. É. Aí a Marta Menezes olhou para mim, eu olhei para ela e falou, tá acontecendo alguma coisa ali. Eu comecei a chorar e saí de perto. Uhum. Falei, não vou, Deixou ele. falei, não vou atrapalhar, porque se ele ver que eu tô aqui por perto... E ele foi batizado no Espírito Santo. Aí depois disso, a vida dele mudou. Olha só. Aí ele me deixava em casa e ia para a igreja. Ele começou a vir para a reunião de diaconato junto com o Marquinhos Menezes, saía para dar estudo bíblico junto com o Marquinhos, com o Walter, saía para fazer visita. Então era assim, quase a semana toda. Ó, hoje eu vou fazer uma visita, tá bom, pode ir. Ó, hoje tem uma reunião lá na igreja, o Marquinhos quer que eu vou. Ele se sentia assim importante, né? Quer que eu vou. Não, pode ir e tal. E foi Olha que legal, né? Foi aí que ele teve essa experiência e começou a andar. Com algumas dificuldades, mas começou a andar. Mas eu me lembro, eu te falei que eu neguei, que ele me confrontou e que eu falei que eu não ia mais, que eu neguei, né? Uhum. Nesse dia que nós brigamos da manga, ele falou assim para mim, você vai ter que escolher, ou eu ou a igreja. Ah, me veio a cena lá do passado. Eu falei, olha que diabo. Chega. Eu falei, quando ele te espremeu e... Me espremeu na parede, e ele veio para cima de mim e falou, você vai ter que escolher, ou eu ou a igreja. Eu olhei para ele e falei, olha, eu não vou escolher a igreja. Aí ele pôs um sorriso no rosto.
Falei, mas também eu não te escolho. Falei, sabe por quê? Eu conheci um Deus. Eu falei, eu escolho Jesus. Você faz o que você quiser agora. Se você quiser largar, se você quiser... Eu falei, agora eu não... Eu conheci Jesus e eu escolho ele. Não vou voltar atrás. Tomou uma decisão ali e deixou para ele escolher. E deixei ele escolher. Eu falei, a escolha não é minha, mas agora é sua. Ele falou, então domingo eu vou com você. Olha que legal. Né? E foi onde E aconteceu. da parte de amigos, essas coisas, da parte da mãe, como é que ficou a situação? A resistência dela? A minha mãe, quando descobriu que eu estava indo e que eu ia batizar, eu tinha batizado, porque eu não convidei minha mãe para o meu batismo. Eu não convidei minha mãe para o meu batismo, nós batizamos no mesmo dia, eu e ele. E eu não falei nada, fiquei quietinha. Mas ela descobriu, alguém contou, né? E aí eu cheguei na casa dela, ela estava muito brava. Ela olhou para mim e falou, a partir de hoje você não tem mais mãe. É porque entra aquela coisa assim, né? Talvez a pessoa não quer falar porque fala, eu não vou criar uma resistência no coração da minha mãe. Aí os irmãozinhos da igreja vai lá e fala assim, viu que benção, tua filha batizou. Bem assim. Eu não lembro quem foi que contou, né? Eu falei assim, nossa, era para você estar feliz, né? Teu genro bebia, a gente vivia em pé de guerra, agora a gente está bem, ele parou de beber. E ela me excomungou tudo e falou que eu não tinha mais mãe. Olha só. E que não era mais para chamar ela de mãe e tal, né? E eu fiquei quieta, não falei nada para ela, não tinha como falar. Aí te doeu as palavras quando ela... Ah, doeu, mas... Falei, passa, né? E passou. E como é que foi isso? Ela demorou para ela começar a se abrir a respeito de entender que agora você tinha aceitado a Jesus e tinha virado evangélica? Não, demorou muitos anos. Minha mãe não gostava de crente, né? Então, vira e mexe, ela debochava. Às vezes chegava algum parente, Luciana é crente agora. Mas com deboche, né? E demorou muitos anos para minha mãe tanto aceitar. Para converter, então, demorou mais ainda. Minha mãe converteu mais ou menos uns 1 ano, 2 anos antes dela falecer. Ela converteu. Mas ela não aceitava, não. Então, vira e mexe, ela jogava na cara. Às vezes alguma coisa dava errado, porque você está indo nessa religião. Era bem assim. Deixa eu te perguntar, teve alguma experiência assim sobrenatural que te marcou de alguma forma? Fora esses arranca-rabo? Ai, não sei. Experiência assim. Uma experiência sobrenatural que eu tive foi quando o Marcos ele trabalhava numa metalúrgica em Ribeirão e essa metalúrgica ela quebrou. Assim, de uma hora para outra, começaram a atrasar pagamento e tal, dispensaram os funcionários, não fez acerto. E nós começamos a passar muita dificuldade, porque aí eu já tinha as 3 crianças. Uhum. Eu já tinha as gêmeas, pequenininha mesmo. E nós começamos a passar muita dificuldade. E ele não conseguia emprego. A gente já era crente, tudo, e não conseguia emprego. Então, os bicos que ele conseguia, ele comprava comida, pagava a força, supria essas necessidades. E a prestação da casa ela foi atrasando. Ela foi acumulando e a gente recebeu uma carta de ordem de despejo. E eu peguei a carta, eu comecei a chorar, entrei em oração, em jejum, e eu tinha uma mesa de mármore na cozinha, eu sentei e orando a respeito da situação e falando com Deus, falando, Jesus, o que eu vou fazer? E a gente já era crente já há alguns anos. Eu era dizimista, eu trabalhava aqui na igreja, eu trabalhei na igreja 7 anos. O serviço que o Marcos faz hoje. Eu fazia... você que fazia. Quando era aquele salão menor. Uhum. Metade do tempo. Isso, antes de ter o administrativo e tal. E eu orando, eu chorando, eu falava, Jesus, o que eu vou fazer? De onde que eu vou tirar esse dinheiro? E aí eu peguei a Bíblia, eu comecei a ler... E estava em Malaquias 3:10. E eu comecei a ler a letra, ela saltou da Bíblia, pulou e entrou dentro de mim. E o Espírito Santo falou assim, eu nunca tinha prestado atenção naquela palavra, e vos abrirei a janela do céu.
Aí o Espírito Santo falou assim, quando eu falo que eu vou abrir a janela do céu, eu estou falando de milagre sobrenatural. Ó, que legal. E eu fiquei em choque. Veio aquela palavra rema para você. Veio a palavra rema. E eu comecei a chorar. E ali eu fiz um propósito com Deus. Por quê? Porque o Marcos, nessa época, ele não era dizimista. Eu era, mas ele não. Ele era muito controlado, ele é até hoje controlado com as contas dele e tudo. Não gosta de dever nada para ninguém. Então, ele pegava o salário dele, a primeira coisa que ele fazia era pagar as contas. Uhum. Ele não tinha aquela fé, né, que eu tinha. Eu falei, Deus, diante dessa palavra, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Eu vou dar o dízimo dele, quero. Eu falei, eu vou dar o dízimo dele. Além do meu, eu vou dar o dele. E comecei a fazer isso. Fiz durante um tempo, um bom tempo. E o que aconteceu? Foi uma palavra rema de Deus, foi algo de Deus mesmo, porque tinha uma dívida, eu não lembro o valor da dívida, mas nós fomos no escritório da Coab e a gente já tinha feito um acordo. E esse acordo que a gente fez, a gente já estava com dificuldade em pagar, já estava atrasado. Então, gerou uma outra dívida. Foi onde nós recebemos a carta. Foi acumulando mais. E eu falava para Deus, Deus, eu não tenho dinheiro para dar entrada e eu não tenho como parcelar essa dívida em cima da outra. Eu sabia que a gente não ia conseguir pagar. E a gente foi lá, chegou lá, nós fomos atendidos por uma pessoa e depois fomos atendidos por uma outra pessoa que eu não sei se ele é diretor das finanças, eu não sei quem que é aquele homem que Deus pôs ali naquele dia. Eu sei que ele virou para o Marcos, ouviu a história dele, acreditou na história dele, que era verdade, e ele falou, olha, eu vou apagar essa dívida do computador. Eu só vou te pedir uma coisa, que você cumpre o acordo que você fez, que era Olha, o acordo anterior. E daí, pra frente, ele fez de tudo para pagar, nós pagamos 25 anos, né? A gente pagava mais que as outras pessoas, porque a gente pagava a prestação da casa e esse acordo. Uhum. E eu, de vez em quando, eu falava assim, ai, bem, será que a hora que chegar aos 25 anos a gente não vai ter que pagar o... Às vezes eu vinha aquela dúvida, questionava, né? Ele falava, não. E exatamente, deu os 25 anos, não veio mais prestação, a gente foi lá na Coab e falou, não, a casa está quitada. Realmente ele apagou, eu não lembro o valor, não lembro quantos meses era, se chegava a ser um ano, não lembro. Mas foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus nesse dia. Acaba impulsionando a nossa fé, né? De acreditar, de crer, né? Porque... E aí, depois daquele dia, eu passei a ser mais fiel ainda, porque eu lembro que o Arão veio, ele falou sobre a primícia, sobre missões e tal, né? E eu falei, Deus, é semente. A importância de semear. A importância de semear e foi uma bênção. Foi uma experiência, acho que das primeiras experiências fortes que eu tive com Deus. Foi essa, da letra saltar e entrar dentro de mim e o Espírito Santo Palavra rema, né? Teve alguma fase, assim, na tua vida que você enfrentou que foi muito difícil para você? Olha, eu acho que o AVC foi muito difícil, né? Eu tive o AVC há um ano e 5 meses. Foi dia 14 de outubro. Uhum. E foi muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa saudável. Eu fazia academia, quando não dava para fazer academia, eu caminhava. Eu não tomava nenhum tipo de remédio. E quando eu tive o AVC, eu levei um susto muito grande. Porque eu fui para aquele hospital com 100% do meu corpo paralisado do lado esquerdo. E me deu o AVC no dia que o irmão aqui da igreja morreu de AVC. É verdade. Que é ele tinha apelido de Zóio. De Zóio, é verdade. Né? Eu estava no hospital, na emergência, urgência, não sei. Eu lembro que a gente estava lá, né? Deitado numa maca, foi você, foi o Xande orar por mim, foi o pastor Jefferson. E eu estava ali, deitada, com 100% do meu corpo paralisado. Então, o teu corpo não estava mexendo nada aquele lado? Nada. Não mexe, nada. E na hora o pastor, ele chegou ali para orar por mim e tal, né? E aí ele acabou soltando. Ele falou, o Zóio morreu. A hora que ele falou, o Zóio morreu, eu entrei em choque.
Ele falou, não, mas vai dar tudo certo com você. Tal. Acabou saindo sem querer, né? Foi Saiu sem espontâneo. querer. Ele falou, olha, não tem nem como consertar. Ele fala isso até hoje. E eu fiquei muito apreensiva. Mas na hora, assim, te passou algo na tua cabeça a respeito de morte, de você estar partindo ali no momento que aconteceu isso com você? Eu achava que eu tinha um medo. De qualquer hora eu ia morrer. Qualquer hora o coração vai parar, vai acontecer alguma coisa e eu vou morrer. E eu tinha essa sensação de morte. E eu acho engraçado porque eu tava com o Xande, eu acho que a gente tava dentro do tabernáculo, orando com... E quando aconteceu isso com o Marcos, né, o cara que saiu correndo, desesperado, e eu falei pro Xande, nós tem que ir lá, tem algo dentro de mim que tá gritando dentro de mim, que a gente tem que orar por ela, a gente tem que ir lá. Por isso que eu tava... Eu tinha um sentimento assim, que é como se você estivesse sentindo um sentimento de morte naquele momento ali, né? De morte. No entanto, assim, no momento que me deu o AVC, a Carminha estava junto comigo. Ela tinha ido na minha casa e a gente estava sentada conversando e deu. Uhum. E aí eu senti... Foi muito estranho o que eu senti na hora. Eu senti como se um vento tivesse entrado dentro da minha cabeça. Como se o vento ele viesse entrado, fizesse assim e saído. E eu sentei, deu assim uma tontura. Eu falei assim para ela, eu ainda não estava paralisada. Falei, nossa, eu senti algo muito ruim agora. Aí ela olhou para mim, ela falou, olha para mim. Aí eu falei, ora por mim. Ela olha para mim, aí eu gritei, ora por mim. Aí ela pôs a mão na minha cabeça e ela começou a orar. Quando ela começou a orar, ela falou que sentiu passar algo. Passou. E aí ela falou que a minha boca já caiu. Foi caindo. Aí o meu ombro também caiu, o braço, né? Foi a hora que eu perdi a força. Foi onde ela ligou para ele. Ele chegou muito rápido, me levou pro hospitalzinho. E aí eu tava lá, eu acho que veio você e o Xande primeiro, orou por mim. Aí o Jefferson veio, orou. E aí você fica ali naquela sensação que você vai morrer. É a sensação que eu tinha, que eu ia morrer. Mas na hora ali foi voltando, né? Porque eu lembro que a gente A tava orando... hora que vocês oraram, eu mexi, eu acho que o dedinho. Mas bem pouca coisa. Eu lembro que eu mexi o dedinho. Quando eu falei pra vocês, eu falei, não, eu vou ficar bem, tá voltando. Então, eu lembro disso aí. Eu lembro que você falou assim, ó, tá voltando, eu consegui mexer um pouco. O dedinho eu conseguia mexer. Mas eu não sabia que naquele momento ali tinha parado tudo mesmo. Tudo. Mas aí parou de novo. Aí eu não mexi mais. Eu acho que é como se Deus tivesse dado um sinal, ó, você vai ficar bem. Calma, você vai ficar bem. Verdade. Mas daí paralisou de novo. Não mexi mais o dedinho, não mexi nada. E aí eu tava ali e fiquei sabendo que o Zóio tinha morrido. Eu falei, vou morrer também. Né? Eu vou morrer também. E aí a Vanessa entrou. Foi algo assim muito incrível. Foi outra experiência que eu tive com Deus. Porque a Vanessa, ela entrou e ela falou assim, para mim aconteceu algo incrível. Fazia mais ou menos 1 hora que eu tava ali, 1h30. Ela falou, a tua vaga saiu. Aí eu lembro disso também. Que eu lembro que na hora que ele falou, a gente tava orando dentro do tabernáculo. Ela falou, nossa, deu certo, conseguiu a vaga. Ela falou, a tua vaga saiu. Até ela ficou surpresa. Eu falei, a tua vaga saiu, você tá indo pro HC. Aí eu fui pro HC e foi muito complicado, porque foi na época da pandemia, né? Eles não deixaram eu ficar com o celular. Eu não tinha contato nenhum com a minha família. E foram 5 dias terríveis. Você sente que foi um ataque espiritual contra a tua vida? Sim. Se a Carminha talvez não tivesse ali, no momento que você falou, ora por mim. Deus mandou ela ali. Eu tenho convicção disso. Deus mandou ela ali. Da maneira que você narra a situação, né, e pede para ela, se ela não tivesse ali, você estaria sozinha dentro de casa. Estaria sozinha. E como ela chegou ali, eu estava fazendo almoço. Como ela chegou ali, eu desliguei. Eu ia, acho que, fritar uma carne, alguma coisa. No entanto, a carne ela ficou em cima da pia, depois o Marcos jogou até fora. Ele falou que jogou fora, que ficou ali 1 ou 2 horas, não sei. Ele jogou fora aquela carne. E eu sei, assim, que é como se o diabo ele tivesse vindo com um ataque e Deus preparado toda a situação para me guardar. Uhum. Ele mandou ela, ele preparou a vaga rápido. É verdade. Porque a hora que eu cheguei lá, eu lembro que o médico falava assim, ó, ela está dentro da janela. O que é a janela? É um tempo em que a pessoa tem que receber uma medicação para ela poder reagir. E o meu foi tudo dentro do tempo.
E aí eu fui para lá e me internaram, já não deixaram o Marcos mais entrar. E a hora mais difícil para mim foi a hora que eu tive que tirar a aliança do dedo e entregar para a enfermeira. Eu falava assim: vou voltar por essa aliança, vou voltar para minha casa, para minha família. A minha netinha tinha nascido fazia um mês. Passa um filme na cabeça essa hora. A Emanuele estava com um mês. E eu falava assim: eu vou ver a minha neta crescer. Faz meses que eu não vejo o Cauã, a Franciele, eu vou voltar a ver eles, né? Foi muito difícil. E depois ficar ali 5 dias também no hospital e não acontecia nada. Meus movimentos não voltavam e exame toda hora. Fiz um exame muito difícil, que é um exame que eles tiram um líquido no final da coluna. Dói pra caramba. E todos os exames e tal. E o médico, ele veio e falou: Luciana, eu não encontro a causa do teu AVC. Olha que coisa. Você não bebe, você não fuma. Você não tinha, assim, uma pressão alta. A minha pressão, quando eu estava nervosa, ela dava aqueles picos 14/10, 14/9, 13/9. Ele falou: fiz umas 3 tomografias, não acharam nada. E foi passando ali o tempo, foi passando o tempo. Aí chegou o dia de eu ter a alta. A médica veio e falou: ó, nós conseguimos uma vaga para você, era numa cidade longe, não sei se é Américo Brasiliense, que tem um hospital. E você vai ficar lá de 14 dias a 30 dias. Eu comecei a chorar. Eu já não via minha família há 5 dias. Ela falou: por que você está chorando? Porque eu quero ir para casa. Falei para ela: não, mas lá você vai fazer o tratamento e você vai recuperar teus movimentos. Falei: tá bom. Ela falou: você quer falar com a tua família? Quero. Aí fizeram uma chamada de vídeo, eu só chorava. Não conseguia falar, só chorava. E aí o médico entrou em contato com a minha família. O Marcos estava muito nervoso, também não conseguia falar. A Thalita que assumiu. E o médico falou: ó, nós conseguimos para ela um hospital, tal, tal, tal. Ela falou: doutor, o que a minha mãe precisa? Foi uma fase assim que eu vi quem era a minha família. Eu choro porque isso me constrangeu muito, ver o amor, tanto da minha família, Cuidado. o cuidado, como dos irmãos, né? Muita mensagem no meu celular: ó, nós estamos orando por você, vai dar certo, vai ficar tudo bem e tal. E a minha filha virou para o médico e falou: o que a minha mãe precisa? Tua mãe precisa de fisioterapia. Quantas vezes por semana? 3 vezes por semana, pelo menos. A minha mãe não vai para esse lugar. Ela vai vir para casa. Mas ela vai vir para casa, doutor. Ela vai ter tudo que ela precisa aqui em casa, do lado da família. E eu fui para casa. Eles me deram o alta e o médico falou: Luciana, o AVC que deu em você foi pequeno, mas ele atingiu toda a sua coordenação motora. Olha que coisa, hein? Eu falei: doutor, eu vou andar. Eu não mexia nada. Eu vou andar. Ele falou: olha, eu vou ser sincero com você. Você pode andar daqui 1 ano, ou você pode nunca mais andar na tua vida. Não tem como eu te falar. Ele falou: o cérebro, ele é muito complexo, então cada pessoa reage de um jeito. Você não tem nada, nenhum movimento do lado esquerdo, eu não tinha. E como eu fiquei 5 dias numa cama, eu não virava na cama. Eu pedia para a enfermeira me virar e pôr um travesseiro do lado. E aí, a hora que começava a doer minhas costas, eu ia tentando me mexer até o travesseiro sair. E eu estava numa cama que tinha aqueles botãozinhos, acho que eu até quebrei a cama, porque eu sentia muita dor no corpo. Aí eu sentava, deitava, levantava as pernas e ia movimentando ali, porque eu não tinha movimento. E aí eu saí do hospital desse jeito, paralisado, numa cadeira de roda, tendo meu esposo que me dava banho, que cuidava de mim, a minha filha. E aí ela foi atrás de fisioterapia, comecei a fazer a fisioterapia. E eu não chorava perto do fisioterapeuta, mas eu chorava, porque eu falava: Deus, não mexe nada, nada.
O Marcos Villa, ele foi muito bom, um excelente profissional, foi ele que foi lá. E ele falava assim, levanta o braço, aí eu levantava. Agora levanta esse, do jeito que o braço tá, Ficava. ficava. Aí ele pegava o meu braço, Tentando levantava, estimular pra. estimular e tal, e eu falava para ele, falei, não mexe, e calma. E porque eu estava muito tensa, eu desenvolvi um monte de nó aqui no pescoço. Então eu não sentava. Então eu chorava, eu falava, Deus, eu nem sentar eu vou conseguir. Eu vou ficar numa cama sem fazer nada. Falei, não vou poder fazer uma leitura, não vou poder sentar para comer, tomar banho. Aí ele veio, fez uma massagem, me passou um relaxante muscular e eu consegui sentar. Foi a minha primeira vitória, sentar. Aí eu chorava. Depois de quanto tempo? Que eu sentei, É. 5 dias no hospital. Ele foi na minha casa Eu cheguei do hospital no domingo. De tardezinha ele foi lá em casa na terça-feira. Eu fui conseguir sentar, acho que na quarta. Que na terça ele foi para fazer uma avaliação, na quarta ele começou com a fisioterapia. Eu consegui sentar na quarta-feira. Depois de, acho que 8 dias. Eu consegui Já sentar. foi uma vitória, né? Já foi uma vitória. E aí ele começou a fazer a fisioterapia. E cada dia que ele chegava, que fazia a fisioterapia, eu tinha mexido alguma coisa. Eu tô mexendo o dedinho do pé. Eu mexi o dedo da mão. Era coisas muito simples. Mas cada coisinha era um motivo para mim celebrar. Né? E foi indo, foi indo. Eu sei que com 15, 16 dias que ele estava indo lá em casa, ele falou assim para mim: a semana que vem eu vou te pôr de pé. E para mim era algo assim impossível. Eu falei, ele falou, tô falando sério. Eu não falei para você que você ia começar a movimentar, você já não tá movimentando? A semana que vem eu vou te pôr de pé. Isso foi na sexta-feira. Ele vinha segunda, quarta e sexta. Aí no sábado eu tinha que fazer uma ultrassom acho que é escarote que fala. E a minha cunhada me levou, fui de cadeira de roda, tudo. Eu cheguei na sala da minha casa, eu precisava ir no banheiro. Aí eu falei assim, Thalita, vem cá. Ela falou, mãe, o que você vai fazer? Eu falei, vem aqui. Falei para ela. Aí eu levantei, segurei nela, segurei na parede e mudei o passo. 3 vezes. Ela, mãe, você tá conseguindo tal. Tudo era motivo para celebrar, né? Eu falei, Deus, eu não vou ficar na cadeira de roda. Eu não dou conta disso. Eu era uma pessoa muito ativa, eu dava estudo quase todo dia, célula, isso e aquilo. E ficar na cama, ficar na cadeira de roda, para mim era algo assim que não tinha condição. Você falando de cadeira de roda, a tua mãe ficou, né? Muito. A minha mãe era amputada. Então, ela ficou muito tempo, Muitos né? anos. Acho que uns 12 E não anos. te passava algo pela cabeça, tipo assim, nossa, minha mãe viveu, agora eu vivendo aqui, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceitava, apesar que não era o mesmo caso. O caso da minha mãe foi uma amputação e no meu foi um AVC. Eu não conheço ninguém na minha família que teve AVC. Ninguém. Minhas tias. Meu pai ainda, inclusive, ele ficou inconformado. Ele falou, mas como que você teve isso? Porque não é uma coisa que aconteça na nossa família, algo assim, genético, tal, assim, coisa tal. E aí, nesse dia, eu fiquei em pé, eu comecei a mudar o passo. E depois disso, toda vez que eu ia no banheiro ou que eu tinha que levantar da cama, eu andava um pouquinho, segurando, com cautela tal. Porque ele falava para mim assim, o Marcos Villa, você não cai, você vai segurando, não se aventura, porque se você cair, você vai pegar medo. Aí você retrocede. E aí ele chegou na segunda-feira para fazer a fisioterapia. E ele... A hora que chegou, a Thalita já foi encontrar com ele. Tem uma novidade pra você. Ele falou, o quê? O que você falou que você ia fazer com a minha mãe? Pô, ela de pé, ela tá andando. Olha. E aí começou. Eu comecei a dar uns passinhos. Isso já faz um ano? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 1 ano e 5 meses, 5 agora meses. dia 14 de março. Hoje você movimenta, você tem uma certa dificuldade, mas você já movimenta o teu lado, né? Você ainda repuxa um pouquinho, né? Puxa um pouco a perna, não tenho muita força no braço, na perna. Tem um desequilíbrio, né? Que a gente está trabalhando isso.
mas não tô na cama nem na cadeira de roda. Glória a Deus, né? Então essa foi, acho que, a pior experiência da minha Uhum. vida e, ao mesmo tempo, algo que eu posso testemunhar que Deus foi muito bom. Ah, eu tenho certeza, se tiver gente passando a mesma situação que você está assistindo, né? É algo de superação para poder estar passando, a respeito de fé, né? Que Deus é capaz Deus, de restaurar. eu acho que tudo que você coloca na mão dele e você crê e tem à disposição, porque não é só você crer e ficar sentado. Né? Você toma É uma. a fé, a oração é você orar e agir, ação, Isso. né? Então, tipo assim, a pessoa te procura, ela tá com um problema, ela quer uma oração. Você vai orar e vai liberar uma palavra sobre a vida dela. Ela tem que pegar aquela palavra Caminhar na e palavra, né? caminhar na palavra para Verdade. poder ter um resultado. Porque senão você vai ficar ali a vida inteira orando, profetizando. Se ela não crer e não agir em cima da palavra, Não ela vai não vai acontecer. acontecer. A respeito de ministério, tem algo que te atrai? Em que Que você sentido? gosta de fazer? Uma coisa que eu estou fazendo, que eu nunca me imaginei fazendo, para mim foi uma surpresa, foi trabalhar com libertação. Ah, legal. É algo assim que eu nunca quis. Eu nunca quis me envolver. A minha área era estudo. Então, eu ia te falar isso. Você sempre tem alguém, né? Você senta e tá fazendo estudo. Sim, Eu até sim. falo eu brinco bastante com o Caquim. Eu pego e falo assim, ó, a tua esposa, na maior dificuldade que ela tem hoje, né, de poder estar se movimentando, ela sempre está discipulando alguém, ela sempre está. Porque Sim. eu tenho o acesso das câmeras do prédio, né? Aí você sempre está lá com uma ou duas pessoas ali Uhum, ensinando. É uma coisa que sim. você sempre fez. Olha, a primeira vez que eu fui dar estudo foi muito engraçado, porque eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Eu peguei, a menina queria ter estudo, eram duas adolescentes. Aí falaram: Ah, você quer dar estudo para ela? Quero. Nunca tinha dado estudo Uhum. para ninguém, não tive uma preparação, né? Peguei a apostila, fui, a hora que eu abri a apostila, dei uma lida, né? Falei: Meu Deus, será que eu vou saber fazer isso? Mas fui e falei assim para elas: Ó, se vocês fizerem alguma pergunta e eu não souber responder, eu vou perguntar para quem sabe, a semana que vem eu trago a resposta. Foi Uhum. desse jeito que eu comecei a dar estudo. E foi uma época que eu cresci muito, porque eu amo a palavra de Deus. Então eu ia estudando e aquilo ia crescendo É dentro de verdade. mim. A gente vai aprendendo, né? Isso. E era tão assim forte que tudo era a palavra. Então, se eu tinha alguma dificuldade, o que a palavra diz a respeito disso? Ah, diz isso assim, assim, assado. Eu ia escrever o versículo e colocava na porta do armário, na porta da geladeira, no espelho do banheiro, na porta do quarto. Então, todo lugar que você ia na minha casa, quando eu me Tinha um converti, eu tinha um versículo. versículo. E eu olhava para aquele versículo e eu declarava o versículo. Né? Inclusive, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, ele estava escrito no armário da minha cozinha. Quando o Marcos falou, eu, Na hora lembrou. a palavra não vai voltar sozinha, vazia. Senhor, recolhe essa palavra e age em cima dela. Então, eu sempre fui na palavra. E de uns tempos para cá, Deus tem trazido pessoas com problemas, né, nessa área que precisa de libertação. E eu comecei a trabalhar com essas pessoas e estou começando, né, um começo, mas eu nunca tinha me visto nessa área. Algo novo que está surgindo aí. Sim, eu gostava de dar estudo. Eu Ô, amava fazer célula. Eu fazia, às vezes, 2, 3 células na então, semana. eu ia te perguntar isso. Hoje você tem um pessoal que você lidera, Sim, as mulheres que você lidera, né? tem 6 células, Uhum. né? Mas no começo era eu que fazia. Eu fazia uma na segunda, outra na quinta, outra no sábado. E Hoje, com toda a dificuldade que você tem, você tá fazendo culto lá de quarta-feira junto com o pastor Evandro, eu né? ajudo o pastor Evandro. Você dá célula, Dou faz célula na discipulado, tá segunda-feira. nos cultos de domingo. O discipulado eu terminei agora e não tô com ninguém, não. E agora a libertação. E agora a libertação, vira e mexe, aparece alguém, não, preenche lá a fichinha, vamos ver o que dá para fazer, Tá né? legal E é ali. uma área assim que É eu um amo, incentivo, né, para as mulheres que estão em casa é, assistindo aí, né, conhecer a tua história e saber que dependendo da tempestade que se levantou, você tá caminhando aí, tá lutando, né? sim. O meu desespero na época que eu fiquei na cama foi isso. Eu fiquei assim, eu lembro que um dia eu comecei a chorar, eu tava sozinha, eu falava, Deus,
quem me parou? O senhor ou o diabo? Porque não dá certo isso, né? Falei, como que eu vou ficar nessa cama, né? Não tem condição. Não nasci para ficar na cama, para ficar fechado ali em quatro paredes, né? Então foi muito difícil. Você trabalha com pessoas, né? Você crê num avivamento? Lógico. E como é que você crê que isso vai acontecer? Você acha que está longe? Você acha que é algo que a gente está prestes a viver? Como é que você acha que isso vai acontecer? Eu acho que é algo para nossa geração. Eu tive um sonho, não lembro se eu te contei. Antes do encontro tremendo, foi uma luta para a gente fazer esse encontro esse ano. Por causa da pandemia, a gente não sabia se o pessoal ia vir, se ia ficar com medo. Nós oramos muito para que nenhuma pessoa fosse contaminada naqueles dias. E esse encontro foi realmente tremendo. As pessoas receberam muito e tal. E antes de ir para o encontro, umas 2 noites antes, eu sonhei que eu estava aqui do lado e a igreja tinha muito jovem na praça, muito jovem lá dentro. E estava cantando uma canção que diz assim, é assim que eu venho, joelho no chão, coração dobrado, é assim que eu venço as minhas guerras. Cantava esse louvor. E eu ouvia o louvor e tinha muito jovem na igreja. E aí, desse lugar, eu fui transportado para uma casa de uma família que eu conheço, é ali na Coab 3. Essa família é uma família muito resistente, mas eles tinham tido uma experiência com Deus e tinha se convertido. E a mulher estava contando para mim como foi essa experiência. Eu falei, nossa, que legal, tal. Dali, o Espírito Santo me levou para um lugar perto do cemitério. E ali perto do cemitério tinha uma irmã conversando comigo, uma fazendo suco, fazendo lanche, uma coisa assim meia doida. E de repente passava um jovem num esquife, que é aqueles caixão antigo, né? Eu lembro desse sonho. E aí eu olhei, conheci o jovem, eu falei, nossa, ele foi evangelizado tantas vezes, né? E não quis saber, e olha aí a situação dele. E estava tendo um casamento num outro lugar ali perto, eu não lembro se era você ou o pastor Jefferson que estava fazendo esse casamento, que na verdade era uma restauração, era um casal que estava separado, se reconciliaram e vocês estavam fazendo o casamento dele. E dali eu fui levada para o centro da cidade. No centro da cidade, conforme eu andava, a janela, as portas estavam abertas e as pessoas, umas estavam tendo estudo, outras estavam fazendo culto, outras estavam adorando. E era um mover muito grande na cidade. Quando eu cheguei ali perto da... como que é o nome ali? Onde tem aquele varejão hoje? Aquele varejão grande? Ali no centro da cidade. Sei. Na Floriano Peixoto. Eu cheguei ali, estava tendo uma passeata para Jesus. Mas não era a nossa igreja que estava organizando. Mas... Aqui perto dos bancos aqui. Isso. E essa passeata estava passando e tinha muito carro. E as pessoas estavam alegres, elas estavam celebrando a Jesus e tinha louvor. A cidade estava em festa. E aí eu cheguei aqui na igreja e o pastor falou para mim, o que você veio fazer? Eu falei, eu vim preparar o estudo da célula, porque está tendo um avivamento na cidade. Olha que tremendo. E eu preciso preparar esse estudo, porque muita gente vai vir buscar o estudo, né? E eu acordei com esse sonho, foi antes do encontro. E depois do encontro, no dia... E realmente esse encontro tinha muita gente, né? Muita gente. E os testemunhos me chamou a atenção. A unção que foi derramado foi tremendo. Muitos jovens dando testemunho e jovens que estão aí na ativa e tal, né? Então, hoje a maioria deles aí estão já envolvidos com o ministério, né? Foi um processo muito rápido, legal, né? Muito rápido. E eu falei, Deus, o avivamento está vindo. Tá vindo, vai acontecer algumas coisas. O sentimento que eu tive em relação a esse sonho, tipo assim, algumas coisas iam acontecer, como no caso desse jovem que não quis saber. Essa família também que eu visitei, eles se converteram através de uma tragédia que teve na casa deles. E aí eles tiveram uma experiência com Jesus. E a restauração do casamento, eu falei, Deus, esse avivamento está vindo. E eu creio que é para essa geração. E eu creio também, em nome de Jesus. Eu creio que é para essa geração. A gente está terminando, eu queria te agradecer pela tua presença, mas antes da gente finalizar, eu queria que você direcionasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem para quem está em casa. Pode ser algo assim rapidinho de 1 minuto. Eu já falei bastante. Não, mas deixa uma mensagem para quem está assistindo, direcionado... dentro daquilo que o Espírito Santo ele tem movido, tem falado ao teu coração.
Bom, a mensagem que eu deixo para quem está em casa, para quem vai assistir esse vídeo, é que a nossa esperança ela está em Jesus. Como eu disse, eu comecei esse relacionamento com Jesus muito nova, mas aos 18 anos eu tive uma experiência. Foram muitas lutas, muitas batalhas, mas ele não perdeu nenhuma dessas batalhas na minha vida. E como eu disse, né, a oração é você declarar a palavra e você agir em cima da palavra. Então, se você está tendo dificuldade em caminhar com Jesus por causa de perseguição na família, amigos, ou até mesmo o mundo, né? Eu te falo que vale a pena você lutar, deixar tudo isso para trás e andar com Ele, porque Ele vai mudar a sua vida, assim como Ele mudou e tem mudado a minha, Ele vai mudar a sua vida, vai transformar. E Jesus, Ele é vida, não é uma religião, é vida. É um relacionamento, é uma pessoa. É uma pessoa que vem morar dentro de você e ela te conduz, ela ilumina o teu caminho e tudo começa a acontecer. É isso, né? Não desistir, prevalecer. As lutas, elas vêm, é bíblico, né? As lutas, elas vêm, mas, como eu disse no caso do AVC, foi um ataque do inimigo, mas ele estava ali presente. Ele preparou uma pessoa para estar comigo naquele dia. Ele já foi preparando a vaga que eu precisava, tudo que eu precisei, ele foi preparando. Ele estava ali junto comigo. Naquela luta, ele estava ali junto comigo. E se você entregar a sua vida para ele, também vai estar junto com você, independente das lutas e das batalhas que vão vir na sua vida. Glória a Deus. Eu acredito, você falando tudo isso, que Deus ele tem algo tremendo. Eu acredito que você não viveu nem metade ainda daquilo que você tem para viver. Eu acredito assim, desde o momento lá que caiu a igreja, só te pegou você, né? E tanto dessa situação e esses sonhos que Deus te mostrou, é porque Deus tem vidas para que através da tua vida, essas vidas elas venham conhecer a Jesus. Você hoje está envolvido com a questão de estudos, né? E eu acredito assim que Deus vai fazer algo tremendo através da tua vida. Eu fico impactado pelo fato de toda a situação que você vive, você não parou. Você não foi aquela pessoa que, não, eu vou parar, que eu estou passando por isso, e você continuou lutando. E Deus conhece teu coração, Ele vai te honrar muito a respeito de vidas. E o bom disso é que o teu galardão vai ser enorme lá no céu. Amém. Outra coisa que eu creio do fundo do meu coração, continua lutando, que Deus vai te restaurar. Todo o teu corpo. Você tem muito para viver, muito para fazer na presença de Deus. Essa, né? Eu faço aí meus exercícios 2 vezes por semana, busco essa recuperação tanto em oração, né, como na ação, como eu disse aqui, né, que é fazendo aquilo que os médicos falou, que é a questão do exercício e tal, né. Glória a Deus. Obrigado pela tua presença, pelo convite. Por estar aqui compartilhando o testemunho com a gente aqui. Eu que agradeço aí o convite. Pessoal, eu queria agradecer para você que ficou até agora, né, assistindo esse testemunho, né, um pouquinho sobre a vida da pastora Luciana. Eu tenho certeza que vidas serão tocadas através desse testemunho. Eu falo assim que tem coisas que soam com muita autoridade quando uma pessoa fala, e eu estando aqui de frente com ela, eu senti isso, né? Então, eu tenho a convicção que o testemunho dela vai gerar fé ao teu coração para você continuar lutando aí, batalhando e vencendo aí cada batalha em nome de Jesus. A gente está com alguns canais novos, né? Não vai embora sem você curtir esse vídeo aqui, né? Deixa seu like aí, o inscrever-se aí no canal, que é muito importante. A gente está com 3 canais, que é esse Igreja CMB, né? Antigamente era CMB Online, agora passou a ser Igreja CMB. Temos também o Nostalgia CMB, que são vídeos antigos. Até saiu um vídeo aqui, agora recentemente, que a Luciana tá lá num evento, junto com o esposo dela. Cabelo bem curtinho. E esse pessoal que ela citou tudo aqui, né, estão lá. E tem o Corte CMB, que são pedacinhos, trechos de palavra, pedaços do podcast que a gente tira para poder estar lá. Curta esses 3 canais lá. Que Deus abençoe na tua vida e fica na paz do nosso Senhor Jesus.